Olá, graça e paz para a sua vida. Eu quero trazer a meditação do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, o texto que nós acabamos de ler aqui na Bíblia Sagrada vai nos relatar que os discípulos de Jesus foram surpreendidos por uma tempestade em alto mar. E apesar deles serem pescadores experientes, ter costume de andar ali no mar da Galileia, o texto vai nos dizer que a tempestade estava a ponto de levar o barco ao naufrágio. Eu quero, em uma breve meditação, falar como proceder quando nós somos surpreendidos pelas tempestades da vida. Se você assistiu o filme Deus Não Está Morto, o elenco do filme, no final, cita uma frase que se tornou célebre e é escrita nas redes sociais, enviada em mensagem, falada, verbalizada por quase todos os cristãos. A frase é: Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Apesar de Deus ser bom, às vezes não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias da vida. Mas mesmo assim, mesmo não vendo a bondade de Deus nas circunstâncias da vida, Deus continua sendo bom. As tempestades da vida, elas não anulam a bondade de Deus. Não haveria o arco-íris se não houvesse as tempestades, nem o dom das lágrimas sem a dor. Nós só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando estamos no vale. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está escura. É das profundezas da nossa angústia que nos erguemos para as maiores conquistas da vida. Entenda uma coisa: Deus é bom o tempo todo. Mesmo quando pensamos que Ele se cala, mesmo quando pensamos que Ele dorme, mesmo quando pensamos que Ele não nos ouve. O texto que nós acabamos de ler aqui nos apresenta alguns conflitos que os discípulos enfrentaram e que nós também enfrentamos nas tempestades da vida. Ao ler o texto, vamos ver que há aqui um problema. Primeiro, como conciliar a obediência a Cristo com a tempestade? O capítulo 4, versículo 35 nos diz que Jesus falou para os discípulos: Passemos para o outro lado, ou para a outra margem. Os discípulos, eles entraram no barco por uma ordem expressa de Jesus, e mesmo assim eles enfrentaram a tempestade. Entenda bem, eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda enfrentaram ventos contrários. Eles estavam onde Jesus os mandou estar, fazendo o que Jesus os mandou fazer, indo para onde Jesus os mandou ir, e mesmo assim enfrentaram uma terrível tempestade. Há momento que nós sofremos não por estarmos na contramão, mas por andarmos pelo caminho direito. Então, como conciliar a obediência a Cristo com a tempestade? Se Jesus mandou, por que a tempestade veio? Não é porque nós estamos no centro da vontade de Deus
que nós estamos isentos de problemas, que nós estamos isentos de adversidade, que o dia mau não vai nos alcançar. Estando no centro da vontade de Deus, como eles estavam, era Jesus que havia dado a ordem, mesmo assim a tempestade veio. Segundo, como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? O versículo 35 diz: passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, versículo 36, o levaram. Jesus estava no barco. Então, como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? Se Jesus é todo-poderoso, é criador até mesmo da natureza, por que os discípulos no mar, junto com Jesus, sofreram aquela tempestade? O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, no estufa espiritual. O céu não é aqui. O próprio Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Jesus foi numa festa de casamento, aqui também no Evangelho de João, e mesmo ele estando lá, faltou vinho. Um crente que anda com Jesus pode e muitas vezes enfrenta também terríveis tempestades. Jesus está no barco, não vai isentar que a tempestade venha. Vai isentar que o teu barco afunde. Ele dá garantia que nós vamos chegar do outro lado. Terceiro lugar, como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? A Bíblia diz que, aqui no versículo de número 38, Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles estavam no meio de uma tempestade e Jesus dormia. Talvez o maior drama dos discípulos não foi a tempestade. O maior drama dos discípulos foi o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Na hora do maior aperto dos discípulos, Jesus estava dormindo. Querido, às vezes nós temos a sensação de que Deus está dormindo. O Salmo 73, ele fala sobre o sono de Deus. E lá o salmista diz que aquele que não dormita e nem dorme, Deus não dorme e nem cochila. Mas agora Jesus, na sua encarnação, no seu corpo de carne, mostrando ali a sua natureza humana, ele descansa enquanto a tempestade açoita o barco de um lado para outro. Os discípulos não precisavam temer. Por que eles não precisavam temer? Primeiro, por causa da promessa de Jesus. O versículo 35 diz que Jesus falou para ele: passemos para outra margem. Jesus havia empenhado a sua palavra: passemos para outra margem. O destino deles não era o naufrágio, mas a outra margem. Entenda uma coisa: Jesus vela pela sua palavra para dá-la cumprimento. Quando ele fala, ele cumpre. Promessa e realidade para Jesus são a mesma coisa. A palavra de Jesus, as promessas de Jesus, elas não podem ser frustradas. Seus planos são perfeitos, pode passar o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. O que ele fala, ele cumpre. Ele não é homem para mentir. Ele é a própria verdade. Em João 14 e versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entenda uma coisa: Jesus não promete viagem calma e fácil, mas garante chegada certa e segura. Jesus não nos promete ausência de luta, mas vitória garantida. A palavra de ordem de Jesus tornou-se uma promessa segura de Jesus. Essa promessa deveria ter encorajado os discípulos e fortalecido eles. No Salmo de número 89, o versículo 9, o salmista diz: tu, Senhor, domina sobre o mar e acalma o tumulto das tuas ondas. O Deus que domina o mar, o Deus que acalma o tumulto das ondas, que acalma as tempestades, estava no barco junto com os discípulos. Quando o medo assaltar a sua fé, agarre-se nas palavras e nas promessas de Jesus. Quando as pessoas à sua volta disserem para você que a situação está perdida e que não existe mais solução, creia na palavra de Jesus, pois para Ele não há impossível. O Deus que nós servimos, Ele caminha sobre as ondas, Ele põe termo à guerra, Ele salva o perdido, Ele cura os enfermos, levanta o caído e faz nova todas as coisas. Os discípulos não precisavam temer, porque a presença de Jesus estava ali. É a presença de Jesus que nos livra do temor.
Davi disse no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. A presença de Deus na tempestade é nossa âncora e o nosso porto seguro. Davi diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Não é porque o vale seria um caminho seguro, não é porque a circunstância era fácil de enfrentar, mas porque a presença de Deus era o amparo para o salmista. Os discípulos se entregaram ao medo porque esqueceram-se de que Jesus estava com eles. O Rei dos céus e da terra estava no mesmo barco e por isso o barco não podia afundar. O Criador do vento e do mar está conosco. Não precisamos ter medo da tempestade. Quando dos discípulos, noutra ocasião, enfrentaram a fúria desse mesmo mar, Jesus apareceu andando sobre as águas e disse-lhes, não tenham medo, sou eu. O mesmo que falou para os discípulos quando ele enfrentava outra tempestade. Não tenha medo, diz para mim e diz para você. Permaneça confiando, tenha fé, acredite, sou eu. Queridos, as tempestades virão. Elas podem ser maior do que a nossa força, elas podem desafiar a nossa capacidade de resistência, podem tirar o leme do nosso barco das nossas mãos. As coisas podem fugir do nosso controle, mas o Senhor do céu e da terra prometeu estar conosco sempre. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso libertador. Sendo Ele o nosso guia e protetor, nada precisamos temer. Os discípulos não precisavam ter medo por causa da paz de Jesus. Enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, Jesus estava dormindo. Jesus descansa, certo de que o Pai cuidará dele. Será que Jesus sabia que a tempestade viria? É lógico. Ele sabe todas as coisas. Nada o apanha de surpresa. Aquela tempestade estava na agenda de Jesus. Ela fazia parte do currículo de treinamento dos discípulos. Mas se Jesus sabia que a tempestade viria, então por que ele dormiu? Primeiro, ele dormiu porque descansava totalmente na providência de Deus. Aquele que acredita na providência de Deus, ele descansa em Deus como Jesus descansava. A Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos que depois que o rei Herodes mandou matar Tiago, ele viu que agradou os judeus, então ele manda prender também a Pedro. Pedro é preso. E Herodes agora espera o momento oportuno para entregar Pedro na mão dos judeus também para ser morto. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz que ele deu Pedro para ser guardado por um quaternário de soldado. Eram 16 soldados que guardavam Pedro. De 3 em 3 horas o turno mudava e 4 soldados iam guardar a cadeia onde Pedro estava. E a Bíblia vai dizer que 2 ficavam na porta de fora, 2 ficavam na cadeia, na cela onde Pedro estava, acorrentado na mesma algema de Pedro, para que ele não fugisse. E o que me deixa intrigado é porque a Bíblia diz que Pedro sabia que ia ser entregue aos judeus para ser morto. Mas mesmo assim, Pedro dormiu. Imagine você sabendo que vai morrer amanhã estando algemado hoje. Qual seria a sua situação? Com certeza eu passaria uma noite de oração, pediria a Deus o perdão dos meus pecados, confessaria a Ele todas as minhas iniquidades, mas Pedro simplesmente dormiu. Por que Pedro dormiu? Jesus, em João capítulo 21, havia feito uma promessa para Pedro. Ele disse para Pedro, quando tu era moço, tu te cingia, tu te vestia, ia para onde tu queria. Mas tu vai ficar velho, Pedro. Outros irão te vestir e te conduzirão para onde tu não queres. Aí João escreveu que Jesus falou isso, falando com o tipo de morte que Pedro teria que glorificar Jesus. Jesus tinha profetizado, tinha falado, tinha vaticinado para Pedro que ele ia ficar velho, ia ser conduzido por os outros. Então Pedro, mesmo estando preso, ele ainda era moço, ele ainda era novo e sabia que não ia morrer naquele dia, porque Jesus tinha dito a promessa, quando tu ficar velho. Então Pedro dormiu, ele descansou na promessa de Jesus. E o anjo naquela noite veio e livrou Pedro da prisão. Aprenda, em meio às tempestades da vida, descansar em Jesus. As tempestades não podem abalar a nossa fé. E se ela abalar a nossa fé, ela não abala o nosso Senhor. Elas podem ficar fora do nosso controle,
mas não fora do controle de Jesus. Para Jesus, querido, não há causa perdida, não há problema insolúvel, mesmo que você esteja no fundo do poço, no fim da linha, e tenha chegado ao estado de completo esgotamento. Jesus pode colocar você de pé e fazer um milagre na sua vida. Lázaro estava morto há 4 dias, mas ele ouviu a voz de Jesus e saiu do túmulo. Aqueles discípulos deviam ter fé por causa do poder de Jesus. Aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador da natureza. As leis da natureza estão nas suas mãos. Ele controla o universo, a natureza ouve a sua voz e obedece. Seguimos ao Senhor que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Ele trabalha em nosso favor. Ele já nos destinou para a glória. Ele nos chamou e converteu o nosso coração. Nós somos dele. Ele cuida de nós. E a Bíblia diz que quem toca em nós, toca na menina dos olhos de Deus. Jesus repreendeu o mar e o vento e eles se aquietaram e se emudeceram. Não temos mais um Jesus adormecido no rugido das tempestades, mas agora encontramos a tempestade adormecida aos pés do Senhor que dera a ordem. Ele tem poder para repreender também os problemas que nos atacam, as enfermidades que nos assolam, a crise que nos cerca e as aflições que nos oprimem. Jesus repreendeu o mar pela sua fúria e depois repreendeu os discípulos pela sua falta de fé. Muitas vezes a tempestade mais perigosa não é aquela que levanta os ventos e agita o mar, mas a tempestade do medo e da incredulidade. O nosso maior problema não está ao nosso redor, mas dentro de nós. O Senhor é a nossa bandeira, é o nosso defensor, é o nosso escudo e não precisamos temer nada. Deus abençoe a tua vida. Nas tempestades da vida, saiba que Jesus está no barco e Ele te convidou para chegar do outro lado e não para sucumbir na tempestade. Um forte abraço. Deus abençoe você.